Eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda no fim do vídeo, ok? Você tem algum propósito? Antes de me responder, eu quero te mostrar um dos episódios mais lindos de Clarencio, o Otimista. Eu estou falando de O Barco dos Sonhos, o episódio 15 da primeira temporada do desenho. Vamos entender um pouco desse episódio e, no fim do vídeo, você me responde aquela pergunta. Pode ser? Então bora! O episódio começa com o Sumo na detenção. Lá ele precisa responder algumas perguntas antes de ser liberado. Ele responde tudo de uma forma irônica, brincando com a situação, até que chega uma questão diferente. O que você mais quer da vida e como vai alcançar isso? Antes que o Sumo responda, o professor é interrompido porque o Clarencio, como sempre, aparece para fazer besteira. Ele sobe na mesa e começa a fazer palhaçada, fazendo toda a sala rir. O professor percebe e tenta pegar o Clarencio para colocá-lo na detenção também, mas o Clarencio consegue fugir. Em compensação, o professor fica irritado e prolonga a detenção por mais 1 hora para todo mundo. No fim da detenção, o Sumo entrega o papel, mas o professor fica bravo com as respostas, já que ele não levou nada a sério. O professor dá um prazo para que o Sumo refaça tudo de forma correta, e sem as piadas. Depois disso, o Sumo encontra o Clarence e o Jeff enquanto os dois falavam sobre brincar. O Sumo estava focado em responder aquelas perguntas. O Jeff sugere que ele faça um ninho de passarinho, mas o plano é interrompido quando o pai do Sumo aparece e manda ele arrumar a bagunça feita pelos cachorros. Os meninos até oferecem ajuda, mas o Sumo recusa, dizendo que o pai mandou ele fazer sozinho. A cena é até um pouco estranha porque o Sumo responde com um tom de raiva, como se limpar o lixo fosse algo muito importante. O Jeff e o Clarencio dizem que no dia seguinte, se ele precisasse de ajuda ou quisesse brincar, era só falar com eles. Bom, o tempo passa e a gente corta para a mesa de jantar da família do Sumo. E bom, olhando para a família do Sumo dá para perceber que eles não têm televisão, se é que você me entende. Bom, o pai do Sumo estava conversando com seus 2 filhos mais velhos, e o Sumo, ele tenta participar da conversa. Mas, como acontece com toda criança, os adultos simplesmente ignoram o que ele fala. Até que o pai do Sumo fala que o amigo dele conseguiu um barco. E o Sumo, para chamar a atenção, grita e diz que está construindo um barco. Todos param e olham para ele. O pai do Sumo pergunta como ele vai construir um barco e como o Sumo não faz ideia, ele responde apenas da seguinte forma: com coisas que boiam. O pai do Sumo olha para ele e fica até sem acreditar, e ele diz que só vai acreditar nisso quando ele vê o barco. Bom, amanhece e o Sumo começa a reunir os materiais para construir o barco. Ele até liga pro Clarencio pedindo ajuda, mas o Clarencio inventa uma desculpa e desliga. E logo após desligar, o Sumo olha para cima e tem uma alucinação com o professor dele, com um rosto em formato de barco, que diz que a mudança precisa começar em você. Motivado, ele segue para ir coletar mais materiais, fazendo algumas perguntas para o pai dele. Essa cena é um tanto importante, já que depois que o Sumo pega tudo o que ele precisa, o pai dele simplesmente fica olhando ele de canto assim, indo embora. E ele olha de uma forma um tanto quanto diferente. Mas enfim, com tudo em mãos, o Sumo começa a construir o barco, e dias vão se passando. O Clarencio, em um deles, aparece e, como sempre, em vez de ajudar, ele atrapalha. Ele acaba fazendo uma piada sobre ele ser um robô, colocando a tábua de madeira na roupa dele, e acaba que, sem querer, ele acerta a cabeça do Sumo com essa madeira. Irritado, o Sumo acaba por expulsar ele. No dia seguinte, mais calmo, o Sumo pede desculpas ao Clarencio, que acaba por aceitar. O Clarencio até convida o Sumo para ir para o cinema, mas ele acaba recusando porque ele precisa continuar a construir o barco. E bom, com o anoitecer, o Sumo continua trabalhando no barco, até que o pai dele aparece com uma lanterna e ele pergunta pro Sumo como é que estava a situação. E nisso o Sumo fica lá meio que sem saber como conversar com o pai dele. Nessa, o pai dele acaba fazendo uma piada para tentar quebrar um pouco o gelo e coloca a lanterna que ele trouxe, pendurada na árvore. E logo após isso, ele sai. Essa cena pode parecer muito simples, mas ela mostra que mesmo sem jeito para demonstrar, o pai do Sumo se importa com ele. Ele apenas não deve saber como demonstrar essa forma de afeto. Bom, começa a chover e o Sumo, sem querer, entorta um prego. E com isso, ele entra em uma crise de raiva, quebrando o próprio barco no meio da tempestade. Essa é uma daquelas famosas cenas de frustração. Mas ela não dura muito, já que o Clarence e o Jeff aparecem para ajudar o Sumo. O Sumo finalmente sorri e aceita a ajuda dos dois.
Juntos, eles constroem o barco. E quando terminam, o irmão mais velho do Sumo aparece oferecendo ajuda para levar eles até o lago. Não por bondade, mas porque ele queria ver os três afundarem. E com isso eles conseguem levar o barco até a água. E conseguem colocar ele para navegar. O Sumo finalmente fica feliz, mas a felicidade dura pouco. Como era de se esperar, o barco afunda. E então o Sumo diz o seguinte: o que eu mais quero na minha vida é um barco. Você não precisa de um barco sempre, a não ser que você more nele, sei lá. Mas quando você está lá, no meio da água, o barco te impede de afundar. Por isso, eu fiz o barco. Eu não tenho muitas coisas só minhas. Às vezes é difícil para mim. Ele não é perfeito, mas é o meu barco. E eu amo ele. E assim, o episódio termina. Esse episódio é muito mais do que só construir um barco. Vendo ele agora como adulto, eu percebo o quanto ele é especial. Ele fala sobre propósito. O Sumo passa o episódio inteiro perdido, sem saber o que fazer, tentando achar algo para si mesmo. Isso gera crises, ataques de raiva, frustrações. Mas no fim, ele encontra o barco dele. E aqui vem uma das partes mais engraçadas até do episódio. Ele não apenas constrói um barco, ele descobre qual é o barco dele. Muitas pessoas infelizmente não tiveram esse barco. Então, se você tem o seu, agradeça, porque muitos dariam tudo para estar no seu lugar. No fim, eu volto à pergunta inicial. Você tem algum propósito? Ou melhor, você tem um barco? Muito obrigado a todos os membros do canal. Vocês me ajudam muito, é sério. Quero agradecer a você também, que dá like, que hypa e comenta sempre que pode para engajar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão sobre o desenho. Eu pretendo trazer mais algumas no futuro, mas é claro, se vocês quiserem, obviamente. Eu vou ficando por aqui, um beijo, um abraço para você e tchau.